Existe uma verdade que foi ocultada de você desde o momento em que você abriu os olhos pela primeira vez neste mundo. Uma verdade tão poderosa, tão perturbadora, que se você realmente a compreendesse agora, neste exato momento, sua percepção de tudo ao seu redor entraria em colapso. Você acredita que está assistindo a este vídeo em um mundo sólido, real, independente de você. Acredita que as paredes ao seu redor, as pessoas que você conhece, os problemas que você enfrenta, tudo isso existe fora de você, correto? Mas e se eu te dissesse que isso é uma ilusão? E se eu te revelasse que não existe absolutamente nada fora de você que não seja uma projeção direta do que está dentro de você? A consciência não é apenas uma parte da realidade. A consciência é a realidade. O eu sou que pulsa dentro de você agora não é um observador passivo do universo. Ele é o Criador, a substância, a causa primária de absolutamente tudo que você chama de mundo externo. Pense comigo. Você já parou para questionar por que sua vida parece seguir padrões tão específicos? Por que certas situações se repetem indefinidamente, como se você estivesse preso em um ciclo? Por que as mesmas pessoas, os mesmos conflitos, as mesmas limitações aparecem de formas diferentes, mas com a mesma essência? A resposta é brutal e libertadora ao mesmo tempo. O mundo ao seu redor não está acontecendo com você. Ele está acontecendo através de você. Cada experiência, cada encontro, cada fracasso e cada vitória são apenas reflexos perfeitos, espelhos impecáveis do estado interno da sua consciência. Você não vive em um mundo. Você vive em uma projeção da sua própria mente. E isso significa que tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você sente, não tem poder próprio. O poder está em você. Sempre esteve. Mas se isso é verdade, se a consciência é realmente a única realidade e o mundo externo é apenas seu reflexo fiel, então surge uma pergunta que poucos ousam fazer. Se você é o Criador, se tudo ao seu redor é uma projeção do que está dentro de você, qual é o mecanismo exato dessa criação? Como sua consciência transforma pensamentos invisíveis em experiências tangíveis? Como uma ideia se torna carne? Como um desejo se materializa em circunstância? Porque se você compreender esse mecanismo, você não será mais uma vítima da realidade. Você será seu arquiteto. A consciência, essa força invisível que você acabou de descobrir ser a única realidade, não opera como uma entidade única e uniforme. Ela se divide, ela se desdobra em duas forças complementares, duas polaridades que dançam eternamente para dar à luz tudo o que existe. E essas duas forças têm nomes que você já conhece, mas nunca compreendeu verdadeiramente. A mente consciente é o masculino, é a força que escolhe, que decide, que concebe a ideia. É o poder seletivo que diz eu quero isso, ou eu desejo aquilo. É o espermatozoide da criação, carregando a semente da intenção, do propósito, do desejo. Mas aqui está o que ninguém te contou. Sozinha, a mente consciente é completamente impotente. Ela pode desejar, pode sonhar, pode planejar infinitamente, mas sem a outra metade, ela jamais criará absolutamente nada. Ela é apenas a ideia flutuando no vazio. E então existe a mente subconsciente, o feminino, o útero da criação, essa força misteriosa que reside abaixo da superfície da sua percepção consciente, é onde toda manifestação realmente acontece. O subconsciente não julga, não questiona, não escolhe. Ele simplesmente recebe, aceita e objetiva. Qualquer impressão que a mente consciente grave nele, qualquer imagem que seja depositada em suas profundezas, o subconsciente a aceita como verdade absoluta e começa imediatamente o processo de transformá-la em realidade objetiva. Ele é o ventre que gesta o invisível e dá à luz o visível. Mas perceba a tragédia aqui. O consciente tem o poder de escolher, mas não pode criar sozinho. O subconsciente tem o poder de criar, mas não pode escolher por si mesmo. São duas metades de um todo. Dois aspectos da mesma consciência que precisam um do outro desesperadamente. Que a maioria das pessoas vive em um casamento desastroso entre essas duas forças. Elas desejam conscientemente uma coisa, mas imprimem inconscientemente o oposto no subconsciente, através do medo, da dúvida, da repetição mental de fracassos passados. O resultado: uma vida de frustração, uma existência onde nada do que você realmente quer parece se materializar.
porque você está fertilizando o útero errado com a semente errada. Mas então surge a pergunta que muda tudo. Se o consciente precisa imprimir o desejo no subconsciente para que ele se manifeste, se essas duas forças precisam se unir para gerar a realidade, o que exatamente faz essa união acontecer? O que conecta o masculino ao feminino? A ideia ao útero receptor. Qual é o elemento secreto que permite que a concepção ocorra? O elemento que une essas duas forças não é pensamento, não é visualização, não é afirmação repetida 1000 vezes diante do espelho. É algo muito mais profundo, muito mais visceral, algo que a maioria das pessoas ignora completamente enquanto tenta manifestar seus desejos. É o sentimento, mas não qualquer sentimento vago ou superficial. É o sentimento específico, preciso e inconfundível de que o desejo já foi realizado. Pense na concepção biológica. O espermatozoide pode nadar em direção ao óvulo, mas sem a química exata, sem o ambiente propício, sem aquele momento preciso de união, não há fecundação. A criação não acontece. O mesmo ocorre na criação mental. Sua mente consciente pode ter o desejo mais claro do mundo, pode visualizar com perfeição cinematográfica o que você quer. Mas se não houver o sentimento de realização acompanhando essa imagem, você está apenas fantasiando. Você está apenas pensando sobre o desejo, não a partir dele. E essa diferença é abissal. O sentimento é o cimento, é a cola, é a força magnética que prende a ideia consciente ao útero subconsciente e permite que a impregnação aconteça. Quando você sente verdadeiramente que algo já é seu, quando você experimenta a emoção natural que surgiria se aquilo já fosse um fato consumado, você está literalmente fecundando o seu subconsciente. Você está depositando a semente em solo fértil. E o subconsciente, que não conhece passado nem futuro, que vive eternamente no agora, aceita esse sentimento como verdade absoluta e começa automaticamente a reorganizar suas circunstâncias externas para refletir essa nova verdade interna. É por isso que milhões de pessoas tentam a lei da atração e falham miseravelmente. Elas repetem afirmações sem sentir nada. Visualizam cenários futuros enquanto sentem a falta atual. Pensam no que querem enquanto experimentam a consciência de não ter. E o subconsciente, fiel servo que é, manifesta exatamente o que elas estão sentindo. Mais falta, mais ausência, mais frustração. O sentimento é o segredo. Sempre foi. Mas aqui está o problema que te mantém preso. Como você cria o sentimento de ter algo quando a realidade objetiva ao seu redor grita o contrário? Como você se sente rico quando sua conta bancária está vazia? Como você se sente amado quando está sozinho? Como você se sente saudável quando a dor é real? Os 5 sentidos conspiram contra você. Eles entregam evidências constantes, testemunhos incontestáveis de que seu desejo não está realizado. E quanto mais você olha para fora, quanto mais você presta atenção ao que é, mais impossível parece criar o sentimento do que você quer que seja. Então existe uma técnica? Existe um método que permite que você ignore completamente o testemunho dos sentidos e assuma o sentimento de realização, mesmo quando tudo nega essa realidade? Existe. E o nome dessa técnica milenar, esse princípio que poucos dominam, mas que muda completamente o jogo da manifestação, é a suposição. Suposição é o ato radical de aceitar como verdadeiro algo que os 5 sentidos negam veementemente. É olhar para a conta bancária vazia e supor que você é abundante. É sentir a solidão e supor que você é amado. É experimentar a doença e supor que você é saudável. Não é fingimento. Não é auto-engano. É uma escolha consciente de habitar um estado mental diferente daquele que o mundo exterior tenta impor sobre você. E aqui está a parte que vai explodir sua mente. Uma suposição, mesmo que seja completamente falsa segundo todos os padrões objetivos, se for mantida com persistência, com naturalidade, com a sensação de que é óbvia e inevitável, inevitavelmente se transformará em fato objetivo. Inevitavelmente. Não é questão de se, mas de quando. Porque existe uma lei operando no universo que a maioria das pessoas desconhece completamente. A lei da reversibilidade. Essa lei declara algo extraordinário. Se um fato externo produz um sentimento interno, então assumir esse sentimento interno pode produzir o fato externo correspondente. Pense nisso. Quando você recebe uma boa notícia, você sente alegria, correto?
A notícia veio primeiro, o sentimento veio depois. Mas a lei da reversibilidade inverte essa sequência. Se você assumir o sentimento de alegria que viria com a boa notícia, se você habitar esse sentimento com persistência e naturalidade, a boa notícia será forçada a se manifestar. O universo conspirará para entregar a você a circunstância que corresponde ao seu estado interno. É uma lei, não uma possibilidade. Uma lei tão confiável quanto a gravidade. Mas a chave, o segredo dentro do segredo, é a naturalidade da suposição. Não adianta você esforçar-se mentalmente, repetir afirmações com tensão na voz e dúvida no coração. Quanto mais esforço você faz, mais você admite internamente que o desejo não está realizado. O esforço é a confissão da falta. A suposição verdadeira é leve. É natural. É como usar uma roupa que cai perfeitamente em você. Você não pensa sobre ela. Você simplesmente a veste e segue em frente. E quanto mais natural é sua suposição, quanto mais você a assume sem questionar, sem verificar constantemente se está funcionando. Quanto mais você simplesmente vive a partir dela, mais rápido o intervalo de tempo entre a suposição e a manifestação se encurta. Dias, horas, às vezes instantâneo. Mas aqui está onde a maioria das pessoas desmorona. Elas tentam assumir o novo estado durante o dia, enquanto a mente racional está ativa, enquanto os olhos estão abertos, enquanto o mundo exterior bombardeia seus sentidos com contradições. E a mente consciente, essa guardiã vigilante, rejeita a suposição como absurda. O esforço mental se torna exaustivo. A dúvida se infiltra. A suposição desmorona antes mesmo de ter chance de impregnar o subconsciente. Então a pergunta que você precisa fazer agora é esta. Existe um estado mental, um momento específico do dia onde a mente racional adormece, onde os sentidos objetivos se recolhem, onde o subconsciente fica completamente vulnerável e receptivo a qualquer suposição que você escolher plantar nele, sem resistência, sem esforço, sem luta? Existe sim. E esse estado não está distante de você. Você experimenta ele todos os dias, 2 vezes por dia. Mas provavelmente nunca soube como usá-lo como a ferramenta de manifestação mais poderosa que existe. É o estado de sonolência. Aquele momento entre a vigília e o sono, quando seus olhos estão fechados, quando seu corpo está relaxado, quando a mente racional começa a se dissolver e o subconsciente emerge como uma criança receptiva, pronta para aceitar qualquer impressão sem julgamento, sem análise, sem resistência. Esse é o portal. Esse é o momento sagrado onde a magia acontece sem esforço. E existem 2 técnicas precisas que você pode usar nesse estado para reescrever completamente sua realidade. A primeira técnica é chamada de canção de ninar. É simples, mas devastadoramente eficaz. Antes de dormir, quando você estiver naquele estado de sonolência profunda, crie uma cena única na sua mente. Não um filme longo. Apenas uma cena curta, simples, que implique necessariamente que seu desejo já foi realizado. Se você quer riqueza, imagine-se segurando um extrato bancário com o valor que você deseja e sentindo a satisfação natural disso. Se você quer amor, imagine uma conversa específica, onde alguém te diz algo que só seria dito se vocês estivessem juntos. Se você quer saúde, imagine seu médico te parabenizando pela recuperação completa. Uma cena clara, simples, carregada com o sentimento de que já aconteceu. E então repita essa cena em loop, como uma canção de ninar mental, até você adormecer completamente. Não force. Não se esforce. Apenas deixe a cena rolar suavemente enquanto você desliza para o sono. O que você está fazendo é imprimindo essa imagem diretamente no subconsciente, no momento em que ele está mais aberto, mais receptivo, mais vulnerável. Você está plantando a semente no útero sem que a mente racional interfira. E pela manhã, quando você acordar, não verifique se funcionou. Não procure sinais. Não duvide. Apenas assuma que está feito e siga em frente com sua vida. O eu dimensionalmente maior, essa parte expandida da sua consciência, que transcende o tempo e o espaço, já está organizando os meios de manifestação. Pessoas, circunstâncias, oportunidades, coincidências impossíveis. Tudo se alinhará automaticamente. Sua única responsabilidade é manter a suposição. A segunda técnica é a revisão.
E essa é para curar seu passado e liberar seu futuro. Todo dia antes de dormir, revise mentalmente os eventos negativos que aconteceram. Aquela conversa que te feriu, aquele momento de humilhação, aquela rejeição, aquele fracasso. Mas não os revise como foram. Reescreva-os. Imagine aquela conversa acontecendo de forma harmoniosa. Veja aquele momento de humilhação sendo substituído por respeito. Transforme aquela rejeição em aceitação calorosa. Mude o fracasso em sucesso. Faça isso com sentimento, com a mesma intensidade que você teria se aquela versão revisada fosse a realidade. O que você está fazendo não é fantasiar. Você está literalmente revogando o passado. Você está alterando a estrutura emocional contínua da sua vida, porque o passado não revisado é a semente dos seus males presentes. Ele vive em você como uma impressão subconsciente que continua se manifestando em novas formas. Mas quando você o revisa, quando você o reescreve imaginativamente, você remove a raiz. E o futuro que brota dessa nova raiz é completamente diferente. Essas duas técnicas praticadas no estado de sonolência são tudo o que você precisa. Não há mantras complexos, não há rituais elaborados, não há cristais, incensos ou cerimônias. Apenas você, sua imaginação controlada, sua suposição persistente e o sentimento natural de realização. A imaginação é Deus em você. A suposição é o mecanismo da criação. O sentimento é o catalisador. E o estado de sonolência é o portal. Domine sua atenção nesses momentos sagrados antes do sono. E você literalmente reescreverá sua vida. Porque no final das contas, não há mundo externo para mudar. Não há pessoas para convencer. Não há circunstâncias para lutar contra. Há apenas você, sua consciência, seu eu sou. E quando você muda o que você é internamente, o mundo externo não tem escolha a não ser refletir essa mudança. É uma lei, que agora você a conhece. Se este vídeo despertou algo em você, se você sentiu que existe uma verdade aqui que precisa ser explorada mais profundamente, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui nós mergulhamos nos segredos mais profundos do esoterismo, nas leis ocultas que governam a realidade, nos ensinamentos místicos que foram guardados por séculos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque cada um deles é uma peça do quebra-cabeça que revelará quem você realmente é. E deixe nos comentários qual foi a parte deste vídeo que mais impactou você. Sua consciência está prestes a mudar para sempre, e eu estarei aqui para guiar cada passo dessa jornada.